Este programa destina-se a todos aqueles que trabalham na indústria hortícola. Preste atenção. Este vídeo contém informações importantes sobre como se manter seguro no local de trabalho. Mais de 50 pessoas morrem por ano e uma quantidade ainda maior se lesionam gravemente em decorrência de atividades ligadas ao trabalho agrícola e hortícola. Assim, é extremadamente importante conhecer e seguir as regras e orientações de segurança da indústria hortícola, uma vez que elas foram desenvolvidas para ajudar os trabalhadores a desempenharem suas funções de forma segura e saudável. É sua obrigação zelar pela sua segurança, bem como colaborar para a segurança de todos que frequentam seu local de trabalho. Dessa forma, você deve comunicar instantaneamente ao seu gerente ou supervisor a ocorrência de problemas de saúde que possam afetar a manutenção de sua segurança ou de qualquer pessoa no ambiente de trabalho. Além disso, como objetivo de colaborar para a manutenção de sua segurança, você tem a obrigação de comunicar ao seu superior de que você está doente ou sofrendo de algum problema de saúde. Isso é indispensável para a manutenção dos padrões de segurança e higiene alimentar. Lembre sempre, essas regras são, acima de tudo, para a sua proteção. É importante que você as compreenda, bem como as coloque em prática, pois sua atitude irá contribuir muito para a sua segurança no trabalho. Acidentes acontecem. Entretanto, é importante que você saiba como agir caso um acidente em seu local de trabalho aconteça. Verifique se você sabe como acionar a equipe de primeiros socorros, lembrando sempre qual número de telefone que deve ser usado, onde fica situado o ponto de ajuda mais próximo de seu posto de trabalho, bem como os contatos dos serviços públicos de emergência, como a polícia, os bombeiros e o Serviço Móvel de Atendimento de Urgência SAMU Ambulância. Caso você trabalhe sozinho, redobre sua atenção para esses detalhes e procure sempre ter uma forma de chamar ajuda caso algum acidente aconteça com você. Por fim, lembre-se que em caso de acidente, você deve sempre comunicar o ocorrido ao seu empregador ou superior, uma vez que em alguns casos, para a sua proteção, ele deve comunicar o fato às autoridades competentes. A utilização de sinais é uma forma simples e segura de comunicar ou avisar sobre possíveis perigos. Assim, certifique-se que você conhece os diferentes tipos de sinais, quais os seus significados e o que deve fazer quando os ver. Não ignore os sinais que existem em seu ambiente de trabalho. Eles estão lá para ajudar a manter a sua segurança. Verifique todos os sinais existentes em seu posto de trabalho e certifique-se que você sabe o que significam. Boas condições de higiene pessoal são muito importantes para a produção e consumo seguro de alimentos frescos e são para mantê-lo saudável no trabalho. Mas ainda, a higiene pessoal contribui muito para a sua saúde e para a sua segurança no trabalho. Lembre-se de sempre lavar corretamente suas mãos sempre que iniciar ou retornar sua jornada de trabalho, após os intervalos, depois que usar o banheiro, fumar ou comer. Para lavar suas mãos corretamente, siga
os seguintes passos. Molhe suas mãos com água limpa. Aplique sabão e faça espuma e esfrega as mãos por pelo menos 30 segundos. Depois, limpe suas unhas e entre os dedos como se indica. Esfregue as pontas dos dedos na espuma existente na palma da outra mão e depois enxague com água corrente limpa. Seque suas mãos cuidadosamente com um lenço descartável. Beba somente água potável. Verifique se seu posto de trabalho possui torneiras que fornecem água própria para o consumo humano. Caso contrário, use garrafas higienizadas para armazenar água para seu consumo pessoal ou de um garrafal marcado. Lembre-se que você está no trabalho e que deve comunicar imediatamente ao seu supervisor qualquer problema relacionado à sua saúde. Assim, se você estiver trabalhando e começar a se sentir mal, você deve comunicar ao seu supervisor sua situação o mais rápido possível. Algumas doenças colocam em risco não só a sua saúde, mas também colocam em risco a saúde das pessoas que consomem os alimentos produzidos por você. Por exemplo, se você trabalha no cultivo de alimentos como frutas e verduras e você estiver com alguma doença que cause diarreia, você só deverá retornar ao trabalho quando estiver completamente curado, pois só assim você não colocará em risco a segurança dos alimentos produzidos. O transporte e manuseio de cargas e mercadorias pode ter bastante impacto na sua saúde e segurança. Essa atividade pode causar dores nas costas ou em outras partes do corpo, bem como entorses e outras lesões. Não se trata só do peso ou tamanho do objeto que se levanta ou carrega, já que não existe nenhum limite fechado na legislação, mas também a forma, o tempo e a frequência da atividade impactam diretamente na sua segurança e saúde. Também se deve tomar cuidado com o manuseio de equipamentos de transporte, como plataformas móveis ou carrinhos, e em especial nas operações de carregamento e descarregamento. A repetição do mesmo movimento durante o trabalho pode também causar problemas de saúde. Dessa forma, procure sempre respeitar os intervalos de descanso para permitir a recuperação do seu corpo. O uso de força ou a necessidade de se esticar para realizar suas atividades também podem causar problemas. O manuseio e transporte de cargas é uma atividade que compreende o empurrar, puxar, apoiar e levantar objetos. Escorregões, tropeços e quedas causam muitos ferimentos graves e põem sua saúde em risco. Procure sempre ter consciência do espaço a seu entorno, em especial os obstáculos existentes. Esse cuidado extra vai ajudar você a manter-se fora de perigo. Ao entrar em um prédio, casa ou abrigo, sempre limpe a lama de seu calçado ou bota para assim evitar quedas e escorregões. Verifique se sua área de trabalho esteja livre de obstáculos ou obstruções como cabos de arrasto, ferramentas ou paletas. Ao perceber qualquer superfície ou piso escorregadio, limpe-o imediatamente. Cuidado com as escadas. Estas devem sempre estar em bom estado de conservação e possuir fitas abrasivas nos degraus para evitar escorregões. Não se esqueça de usar os corrimões. Eles estão lá para mantê-lo seguro. Use-os. Tome cuidado com os pisos molhados ou escorregadios. Preste atenção aos sinais temporários de alerta.
Todo mundo acha que sabe como utilizar uma escada. Apesar de aparentar ser simples, o ato de subir uma escada pode ser perigoso e as quedas são muito comuns. Essas quedas, mesmo que uma altura baixa, podem ser de alto risco e ocasionarem ferimentos graves. Caso precise usar uma escada em suas atividades de trabalho, siga estas regras para manter-se seguro. Nunca use uma escada de existir uma alternativa mais segura para realizar seu trabalho. Caso seja necessário usar uma escada, verifique se ela está colocada de forma estável e apoiada de forma segura. Verifique o ângulo de apoio e estenda a escada pelo menos 1 metro acima do local que você quer subir ou atingir, pois dessa forma você estará melhor apoiado. Procure amarrar a parte de cima da escada e suas laterais em pontos de apoio, sempre verificando antes de subir a estabilidade e firmeza da escada. Ao se movimentar na escada, utilize sempre as duas mãos, procurando sempre manter apoiado de forma segura e equilibrada. Nunca use escadas danificadas ou feitas em casa e nunca coloque uma escada em locais onde exista trânsito de veículos ou linhas de eletricidade. Evite trabalhar sozinho, principalmente se você tiver que desempenhar sua atividade em locais remotos. Procure sempre trabalhar com um colega. Caso seja necessário trabalhar sozinho, informe a seu supervisor para onde você está indo e qual o seu horário de retorno. Ao se dirigir para um lugar remoto, procure sempre portar um meio de comunicação, como um telefone celular ou um rádio, pois assim você poderá avisar alguém em caso de necessidade. Ao trabalhar em condições de frio, inclusive em câmaras frigoríficas, você deve estar adequadamente vestido com roupas que o mantenham aquecido, bem como usando luvas. Antes de iniciar seu trabalho, verifique se suas vestimentas não comprometem sua mobilidade e o desempenho de suas atividades, bem como a capacidade de trabalhar de forma confortável. Em seus intervalos, procure um lugar aquecido e tome bebidas quentes. Em determinados locais, você poderá ser convidado a trabalhar em áreas especializadas, como por exemplo no setor de armazenamento, em atmosfera fria ou controlada. Nesses casos, siga as instruções que lhe foram fornecidas e, em caso de dúvida sobre como agir, pergunte ao seu supervisor da área. Os empregadores devem lhe fornecer roupas de proteção, equipamentos de proteção individuais, EPIs. O uso desses equipamentos é obrigatório. Caso você possua cabelo longo, prenda-o para trás e amarre-o embaixo de uma touca de proteção ou de um boné. Não use joias. Elas podem ficar presas nos equipamentos ou ferramentas, aumentando o risco de acidentes, bem como elas são consideradas fatores de risco para a contaminação dos alimentos produzidos ou manuseados. Quando estiver trabalhando no campo ao céu aberto, procure usar roupas que lhe protejam da exposição ao sol, evitando queimaduras e insolação, bem como beba constantemente água para manter-se hidratado. Assim, você cuida de sua saúde, mantém seguro no trabalho e evita a diminuição de sua produtividade. A primeira e mais importante coisa a lembrar é nunca usar equipamento elétrico sem o devido treinamento e a competente autorização.
Use tomadas em instalações elétricas resistentes e que sejam adequadas ao ambiente de trabalho. Procure sempre usar equipamentos e cabos especialmente projetados para uso em condições encontradas na indústria hortícola, como chuva e umidade. Antes de conectar ferramentas ou equipamentos elétricos à rede elétrica, verifique se os mesmos estão desligados. Certifique-se de sempre usar um disjuntor. Quando você precisar utilizar um cabo de extensão, certifique-se que ele esteja em boas condições de uso e que ele seja colocado em um local onde não corra risco de ser danificado, nem tampouco possa colocar outras pessoas em perigo. Sempre que for fazer a manutenção ou limpeza de qualquer equipamento ou ferramenta elétrica, certifique-se que ele esteja desligado e desconectado da corrente elétrica. Antes de usar qualquer ferramenta portátil, inspecione-a para verificar se ela possui condições de uso e segurança. Faça a mesma coisa quando receber qualquer ferramenta que tenha sido emprestada ou alugada. Instalações elétricas mal conservadas, equipamentos manuais ou cabos de extensão sem manutenção ou manuseados incorretamente podem causar acidentes ou incêndios. Por exemplo, um fio desencapado em uma furadeira ou em outra ferramenta pode causar um grave choque elétrico em você ou em uma outra pessoa. Caso você suspeite de que uma ferramenta ou um equipamento elétrico esteja avariado ou danificado, não use-os. Comunique o fato ao seu superior e aos seus colegas de trabalho e encaminhe a ferramenta ou equipamento para o devido reparo. Qualquer equipamento que você use deve ter sido previamente testado e inspecionado. Ele deve possuir uma etiqueta informando quando foi a última inspeção e a data de validade do teste. Quando estiver no campo ou em áreas de trabalho rurais, fique atento às ligações elétricas, linhas elétricas e linhas de transmissão. Evite qualquer contato com elas. Cuidado também com tubos e equipamentos de irrigação. Eles também podem, em alguns casos, transmitir correntes elétricas e ocasionar choques. Observe sempre os sinais de alerta e de perigo. Nunca armazene equipamentos e máquinas próximo a estações elétricas, torres elétricas ou postes de eletricidade. Fique atento. Siga essas regras e cuide de sua segurança. Mas se o pior acontecer e alguém perto de você receber um choque elétrico, o que você deve fazer? Nunca toque na pessoa antes de desligar a fonte de energia que causou o choque. Sempre se lembre que a primeira coisa a se fazer é desligar a fonte de energia. Depois que a fonte estiver desligada, procure cuidar das pessoas que sofreram o choque e acione o grupo de primeiros socorros. Siga essas regras para manter-se seguro enquanto trabalha com eletricidade. Saber como agir em caso de incêndio é uma das regras básicas de proteção e segurança no ambiente de trabalho. Procure entender as instruções de incêndio em seu local de trabalho, bem como tenha conhecimento de onde os extintores e outros equipamentos de combate a incêndio são guardados. Em caso de incêndio, identifique a saída de emergência mais próxima a você e dirija-se a ela. Certifique-se que não exista nenhum obstáculo em seu trajeto. Caso você identifique um foco de incêndio, saia da área afetada e comunique o fato imediatamente ao seu supervisor ou gerente. Detergentes, desinfetantes, água sanitária e outros produtos químicos podem ser perigosos.
Não manuseie esses elementos químicos. Só o faça caso possa treinamento e tenha sido autorizado. Você deve ser treinado especialmente para manusear essas substâncias. Containers contendo substâncias perigosas devem ser armazenados de forma segura, sendo mantidos longe do alcance de crianças. Devem-se ainda adotar todas as medidas necessárias para a proteção do meio ambiente. Sempre leia os rótulos das substâncias que manuseia. Tenha certeza que você sabe o significado dos sinais de perigo constantes nos rótulos e embalagens, bem como de que você sabe como proceder em caso de acidente envolvendo a substância manuseada. Lave sempre as mãos após o manuseio de produtos químicos ou de recipientes que armazenaram produtos químicos. Redobre esses cuidados quando for comer, beber ou fumar após manusear produtos químicos ou suas embalagens. O contato com algumas plantas, em especial com suas folhas ou flores, pode causar coceiras, ferimentos e erupções. Caso sua pele seja afetada, comunique o fato imediatamente ao seu supervisor. Em caso de fornecimento de luvas, você deve obrigatoriamente utilizá-las em suas atividades no trabalho. Se a sua pele é afetada, informe o seu supervisor. Caso você seja mordido ou picado por um inseto, procure buscar alívio para a dor, bem como para as possíveis reações alérgicas decorrentes. O calor pode ser extremamente desgastante. Não importa se você trabalha abrigado ou a céu aberto, em uma estufa ou no campo, o mais importante é beber bastante água e manter-se hidratado. Trabalhar em casa de vegetação em um dia quente e ensolarado pode causar-lhe desidratação. Procure sempre um lugar fresco e arejado para seu descanso e não se esqueça de beber água. Somente beba água própria para o consumo humano. Identifique os locais onde existe água potável. Evite mergulhar ou nadar em rios, lagoas ou açudes, pois a água pode ser mais profunda do que você imagina. Quando trabalhar em ambiente aberto, você deve se proteger do sol. Use chapéu, roupas adequadas e passe protetor solar. Em seu intervalo, procure um local abrigado e beba bastante água. Tratores e outros veículos são extremamente importantes na atividade agrícola. Entretanto, eles devem ser considerados fatores de risco e podem causar acidentes fatais ou com graves lesões. Em seu trabalho, você pode ser transportado de um lugar para outro em veículos ou deve tomar cuidado com o trânsito de veículos com outros trabalhadores no local onde você desempenha sua atividade. Não ande sobre a barra de tração ou sobre as rodas do trator, nem tampouco se pendure em qualquer parte do trator ou do reboque quando estes estiverem em movimento. Sempre faça uso do mini-ônibus ou de outro veículo disponibilizado para o seu transporte. Sempre que avistar um veículo em movimento, verifique qual a rota que ele está seguindo e mantenha-se a uma distância segura. Em áreas com trânsito de veículos, verifique a existência de áreas destinadas especialmente aos pedestres ou caminhantes. Caso existam sempre, desloque-se usando essas áreas. Elas existem para garantir sua segurança. Nem todo veículo possui sinais ou alarmes sonoros e visuais de deslocamento, especialmente quando estão em marcha a ré. Assim,
Não confie somente nesses sinais ou em sua audição. Sempre que estiver próximo de um veículo que estiver em movimento, fique atento a qualquer sinal de que ele está indo em sua direção e afaste-se. Lembre-se que, ao contrário de você que pode ver o veículo, o motorista em algumas situações não pode ser capaz de vê-lo. Somente as pessoas habilitadas e autorizadas podem conduzir veículos e tratores na área de produção agrícola. Somente opere mecanismos auxiliares como plataformas de elevação, elevadores ou outros equipamentos se você tiver sido treinado e autorizado para realizar essa atividade. Muitas atividades agrícolas envolvem a utilização de máquinas e equipamentos. O uso de máquinas e outros equipamentos são importantes para o melhor desenvolvimento da atividade agrícola. Entretanto, elas podem ser consideradas um fator de risco para a saúde e segurança do trabalhador. Acidentes podem ocorrer em decorrência da utilização do maquinário em situações inadequadas ou também pela falta de treinamento de quem usa o equipamento. Somente utilize máquinas se você possuir o devido treinamento de como operá-la e a autorização de seu superior para usá-la. Travas, garras de segurança são projetadas para aumentar sua proteção quando faça uso de máquinas. Se você estiver utilizando uma máquina que possua travas ou garras de segurança operacionais, certifique-se de sempre utilizá-las. Verifique as travas antes de iniciar o funcionamento da máquina e comunique ao responsável a existência de travas defeituosas, danificadas ou a sua inexistência. Se você estiver trabalhando próximo a um local onde uma máquina será operada, verifique que atividade ela irá realizar, qual o percurso que ela irá percorrer, bem como qual atividade você deve desempenhar. Certifique-se dos sinais de orientação que serão utilizados, especialmente os sinais de alerta. Saiba o que é esperado de você e que os outros vão fazer, especialmente o motorista. Tomadas de força, mais conhecidas como eixos de força ou eixos Cardan, são equipamentos importantes, as que normalmente causam muitas mortes ou lesões graves. Você vai encontrá-lo em máquinas que se movimentam, como, por exemplo, implementos acoplados a tratores. Entretanto, você também poderá encontrá-la em maquinário estático, como serras circulares. Nunca trabalhe próximo ou tente manusear com eixo e força quando estiver em atividade. Somente o manuseie quando a máquina estiver desligada e sob supervisão. Estes são os tipos de máquinas e equipamentos que você poderá usar durante seu trabalho diário. Lembre-se que você somente deverá operar uma máquina ou um equipamento se for devidamente treinado e autorizado para isso. Mas ainda mesmo que você seja treinado, somente opere a máquina ou o equipamento se você possui experiência suficiente para isso e se não estivesse sentido cansado ou distraído. Máquinas são perigosas, não corra riscos. Antes de iniciar qualquer atividade, como o uso de maquinário ou outro equipamento, certifique-se de que você sabe parar a máquina em caso de necessidade. Em seguida, verifique se a mesma encontrar-se posicionada corretamente, se todas as travas e guardas de segurança estão instaladas e funcionando corretamente, bem como verifique se a área ao redor da máquina está desobstruída e livre. Se a máquina não funcionar corretamente, comunique imediatamente ao seu supervisor. Nunca tente consertá-la.
O trabalho em uma unidade de horticultura pode ser barulhento. Altos níveis de ruído podem causar lesões auditivas permanentes e causar surdez. Esse é um problema silencioso. Você pode até nem estar ciente, mas quando perceber, pode ser tarde demais e seus ouvidos poderão estar bastante danificados. Locais ruidosos, você deve estar atento a este sinal. Ele informa da necessidade de usar protetores auriculares. Também pode danificar sua audição o uso constante e prolongado de ferramentas vibratórias. Lembre-se também que quando você estiver em um ambiente onde você precisa gritar para se comunicar, este é um sinal que você deve usar protetores de ouvido. Sempre tome muito cuidado ao utilizar faças, fações e outros instrumentos cortantes como foices e roçadeiras. Siga rigidamente as regras de manuseio, transporte e uso dessas ferramentas. Nunca as aponte para outras pessoas. Ao final de seu turno, devolva os instrumentos cortantes utilizados ao seu supervisor. A responsabilidade de afiar e amolar os instrumentos cortantes, como faças e fações, é do supervisor. Sempre tome cuidado redobrado ao entregar ou receber esses instrumentos. Nunca os manuseie usando a lâmina. O trabalho em estufas exige também o cumprimento de regras de segurança, como, por exemplo, a necessidade de beber água e manter-se hidratado em dias quentes. Durante seu intervalo, busque um local fresco, abrigado para repousar e não se esqueça de beber água. Ao trabalhar em uma estufa, evite brincadeiras e movimentos bruscos desnecessários, pois você pode danificar a estrutura da estufa, causando ferimentos e danos. Lembre-se de sempre observar ao seu redor quando manusear ferramentas e máquinas dentro da estufa. Verifique a existência de tubos de irrigação e tubos de aquecimento existentes na estufa. Nunca suba no telhado de uma estufa. Sempre que verificar a existência de um vidro quebrado na estrutura da estufa, comunique o fato imediatamente ao seu supervisor. Nunca tente reparar ou manusear o vidro. É responsabilidade do supervisor adotar as providências necessárias à limpeza e remoção do vidro, bem como certificar a remoção dos resíduos dos alimentos ali produzidos. Sempre esteja atento quando trabalhar em uma estufa a muitos cantos afiados e superfícies. Zele por sua segurança. Você deve também tomar muito cuidado quando trabalhar perto de caldeiras, tubos ou outros instrumentos que produzem calor ou que possam aquecer. Nunca toque na caldeira ou nos tubos, pois você poderá sofrer queimaduras graves. Quando você se sentir incomodado com o calor, faça uma pausa, procure um local fresco e arejado e hidrate-se bebendo bastante água. Preste bastante atenção ao trabalhar como o próximo a qualquer equipamento alimentado por gás ou combustível inflamável. Verifique se o local é arejado e possui ventilação e circulação de ar adequada. Atente-se para o fato de manusear esse tipo de equipamento somente se você possuir treinamento e esteja autorizado para isso. Não fume ou produza qualquer forma de chama nessa área. Se você sentir cheiro de gás ou suspeitar de qualquer mau funcionamento do equipamento, desligue imediatamente o fornecimento de gás e comunique o fato a seu supervisor. Não altere as configurações
de um termostato, nem tampouco interfira em seu funcionamento. Somente faça isso se você possuir treinamento e estiver autorizado. Mais informações sobre saúde e segurança no seu ambiente de trabalho podem ser obtidas com o técnico de segurança do trabalho no seguinte site: www.hse.gov.uk. Seguir as regras e orientações fornecidas no seu ambiente de trabalho é uma excelente forma de zelar pela sua saúde e segurança no trabalho. Este programa foi elaborado com o objetivo de alertá-los sobre alguns riscos e perigos no ambiente de trabalho. Se você tiver dúvidas ou questionamentos, procure o seu supervisor para esclarecê-los. Lembre-se que as regras foram desenvolvidas para ajudar a proteger você durante seu trabalho. Não as ignore. Você é o principal responsável pela sua segurança. Por isso, aprenda como se cuidar melhor enquanto trabalha. Este programa foi criado para ajudar as pessoas que trabalham na indústria hortícola a zelarem por sua segurança no ambiente de trabalho. Sabemos que, em se tratando de segurança no ambiente de trabalho, existem muitas coisas a se fazer, mas a primeira e mais importante é conhecer e aplicar as regras de segurança aplicadas ao seu setor de trabalho. Uma vez que você tenha assistido e compreendido as regras explicadas ao longo do programa e em caso de dúvida, sugerimos que você retorne à sessão relacionada à sua dúvida e reveja as orientações fornecidas. Reveja o programa regularmente para lembrar-se das regras e orientações. Esperamos também ter despertado a atenção de vocês para a necessidade de se manter sempre antenado com as práticas de segurança existentes na indústria hortícola. Não importa em que setor você trabalhe, lembre-se sempre de olhar ao seu redor e tomar as providências necessárias para zelar pela sua segurança. Por fim, não se esqueça que as regras existem para ajudar a protegê-lo. Escute-as, aprenda-as e as coloque em prática. Essa é a melhor forma de ficar seguro.